cinza, né? Que não conversa, que só de cara feia, do mal, que tira ponto. Então eu tenho que fazer jus a essa fama, né? Não posso ficar aqui derretida, não. Pessoal, deixa eu começar. Todo mundo bem? Todo mundo bem aí? Beleza. Deixa eu compartilhar com Tô bem vocês a aqui. tela. Então tá bom, vamos começar, que hoje a gente tem muita coisa aqui. Tudo jóia. Graças a Deus hoje eu tenho internet. Não tô jogada, abandonada na casa dos outros. Vamos lá, hoje tá tudo certo. Tudo certinho, certinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Bom, deixei aqui para vocês, né? Não sei se todo mundo lembra. Eu sei que a semana às vezes é curta demais, né? Mas alguém, além da Bela, tentou fazer os exercícios que eu deixei aqui nesse PowerPoint meio bagunçado. Vocês têm visto esse PowerPoint que eu deixo, pessoal? Só para eu saber? Lá no Alguns Gmail? eu vejo, mas Tá, esse é o último que eu falei que eu ia tentar fazer, não deu não. A escola deu coisa pra fazer. beleza. Não tem problema não. Só para eu saber se vocês conseguem acessar tranquilamente, né? Sim. Bom, esse exercício foi o último que a gente começou a resolver. E eu deixei aqui o gostinho para vocês. Ah, beleza, Fernanda, beleza. E lá dá para você pausar também, né? E depois voltar no PowerPoint também, não dá? Dá sim, é ótimo. Beleza. Tranquilo, então. Então, tá excelente. Bom, eu deixei esse último exercício aqui, né? A gente estava discutindo. E aí eu deixei o finalzinho, né? A cereja do bolo para vocês. Eu não resolvi. E aí, a Bela me mandou uma mensagem, né? Comentando sobre o que ela estava resolvendo. E aí, ela me mandou uma fórmula que ela fez, né, Isabela? E aí, de primeira, eu não saquei o que tinha sido feito na fórmula e depois eu entendi, né? E eu percebi, não sei se a Isabela aí percebeu ou se mais alguém tentou fazer e percebeu, que essa pessoa aqui que tá falando para vocês, eu digitei errado o gabarito. Eu comi o 1 de todas as opções do gabarito. Então, né, se vocês olharem aqui no meu PowerPoint, a gente tem esse é o gabarito real. 125, 150, 110, 15 e 115. E nesse daqui, acabou que eu comi o 1. Então, para quem tentou fazer aí, acho que a Isabela percebeu, né? Porque ela achou o 150 e não tinha opção, né? Não tinha opção. E aí ela ficou na dúvida, sem entender. Beleza, Isabela. Sem entender muito bem. E aí eu queria saber se mais alguém tentou fazer e ficou nessa dúvida também, se estava certo, se estava errado, como é que fez, para eu também ajudar vocês e mostrar que o que vocês fizeram, muito provavelmente estava correto, vocês só não acharam a opção ali porque essa belezura aqui errou na hora de digitar, né? Mas dá para a gente resolver tranquilamente. Só para a gente recapitular, nós estávamos então resolvendo um exercício de área. Esse exercício pedia para a gente calcular a área de um hexágono regular, que tem o lado medindo 10 centímetros. E aí, nós chegamos a fazer algumas anotações aqui. Tranquilo, tranquilo, sem problema, Suzana, vai lá. Então, a gente começou a fazer aqui algumas anotações e ficamos nessa parte aqui. Queria saber se alguém avançou nessa parte, se alguém teve tempo de pegar esses exercícios e tentar fazer ou não. Para a gente ver se a gente continua daqui ou se a gente começa de novo. Alguém teve um tempinho para tentar fazer? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Bom, imagino que a semana correu aí para vocês também, né? Então, eu vou voltar nessa questão para a gente tentar resolver, tá? Em relação a essa parte aqui, todo mundo lembra onde a gente chegou, onde a gente estava? A gente desenhou, né? Eu desenhei aqui com os meus dotes artísticos o hexágono. Marquei que ele é regular, então fiz os risquinhos todos aqui, mostrando que ele era regular. Em seguida, calculei o ângulo aqui central, né, 360, dividi por 6, achei cada um medindo 60, né? Aí nós fizemos a medida também dos outros dois, que deu 60 também. Nós descobrimos que esses triângulos, na verdade, são equiláteros, com os lados medindo 10 centímetros cada um. Nós relembramos que a altura do triângulo é base vezes a altura sobre 2. E então nós descobrimos que, se a gente souber a área de um triângulo,
Basta multiplicar por 6, que a gente chega na área, então, do hexágono completo. Deu para fazer um recapitulado aqui de tudo? Alguém aí não lembra de alguma coisa que a gente falou aqui? Eu vou partir daqui, tá? Do triângulo. Alguém não lembra? Ou ficou alguma coisa que não entendeu direito? Me conta aí só para eu saber se eu dou sequência ou se a gente volta um pouquinho. Me dê uma notícia aí. Posso seguir? Tá ok? Tá ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou partir do triângulo equilátero, que tem o lado 10 centímetros, tá? Agora, com o gabarito correto, né? Com o gabarito ajustado. Então, nós temos, na verdade, um triângulo que é equilátero. Não, né? 6 triângulos, mas basta eu calcular um deles, que são equiláteros, com os lados medindo 10 centímetros. E eu parei aqui para a gente descobrir a altura desse triângulo equilátero. Alguém aí arrisca a altura desse triângulo equilátero? O que a gente pode fazer? Que estratégia a gente pode tentar traçar? Alguém arrisca? Eu acho 10 que não. centímetros também. Na última aula você tinha perguntado, a Amanda tinha falado 10. Isso. Na verdade, não é 10. Na verdade, não é 10. Alguém arrisca um palpite do que a gente pode tentar fazer para achar essa altura? Não é 10. 10 é o lado. Eu lembro que a Amanda falou, mas eu acho que ela tinha dito lado, né? Não a altura. Alguém lembra? Ou tem uma ideia de estratégia? Não? Eu tenho uma estratégia. Vê se vocês concordam comigo. A altura, ela forma aqui o ângulo reto, né? Lembrando da cabeça até o chão, a gente vai ficar reto, né? Bom, só que esse triângulo é equilátero. Então, eu posso, por exemplo, fazer um zoom aqui, ó, e fazer um corte. Vê se vocês concordam comigo. Eu posso cortar ele na altura aqui, né? Se eu corto ele na altura, isso aqui é a minha altura, que é o que eu quero descobrir. Esse lado mede 10 e esse ladinho aqui, quanto que ele vai medir agora? Que é esse pedacinho aqui. 5. 5. Ele vai medir Ah, a tava metade. imaginando isso mesmo, mas sabe, tá certo. Isso aí, vai dar 5, né? Muito bom. E agora, eu tenho um triângulo que é retângulo, né? Tem um ângulo reto aqui, que tem um lado 5, o outro 10 e o outro mede H, que é o desconhecido. É o que eu quero descobrir. Alguém aí lembra de alguma relação que a gente consegue fazer aqui para descobrir H? Alguém lembra? Um cara famoso? Da altura sobre 2, talvez? Um É o pouco mais Pitágoras? famoso que esse. Hã? É o Pitágoras? É o Não, né? Pitágoras. E aí é o momento da gente relembrar, ou para quem já passou desse relembrar, aprender o que é o Teorema de Pitágoras. Alguém aí lembra? O que é o Teorema de Pitágoras? A fórmula ou o que é exatamente? Hoje, vamos para a fórmula. Nós temos um capítulo só para falar de Pitágoras, mas hoje, como ferramenta, vamos para a fórmula. Alguém No lembra da lado- fórmula? Lá sobre a altura, da raiz. Lá Tem a das ver com a raízes. raiz. D mais ou menos é raiz de delta sobre 2 vezes A. Esse é Bhaskara. Esse é Bhaskara, é para achar Então raiz. é H ao quadrado igual a 10 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Eu troquei só os valores ali já. Quase. Esse daqui, Tá. ó. Mais alguém quer tentar? Ou é mais, ou é soma. Ó, vamos fazer aqui embaixo um triângulo qualquer, tá? Quando o triângulo ele é do tipo retângulo, os lados que formam o ângulo reto, eles vão receber nomes especiais. Alguém lembra dos nomes que a gente dá para esses ladinhos aqui? Certo? Tá? Isso aí. Esse ladinho vai chamar cateto e esse ladinho também vai chamar cateto. E o lado que é oposto ao ângulo reto, ele vai receber um outro nome. Hipotenusa. Hipotenusa. Lembram desses nomes estranhos? Uhum. Sim. Hipotenusa. Isso aí. E aí, o que Pitágoras fala? Pitágoras fala o seguinte, olha, se a gente pegar esse cateto, elevar ao quadrado e somar, olha aí, Guilherme, e somar com esse cateto também ao quadrado, isso aqui tem que ser igual
a hipotenusa ao quadrado. Então, ele está falando assim para a gente. Olha, se eu elevar todo mundo ao quadrado, né? Esse cateto mais esse cateto tem que ser igual à hipotenusa. Então, por exemplo, se aqui é 5, aqui é 10 e aqui é h, ele está falando assim, olha, h ao quadrado mais 5 ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado. Tá bem? H ao quadrado eu não conheço. Então, eu repito. H ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? Alguém aí lembra? 25. 25. E 10 ao quadrado? 100. 100. Então, quer dizer que h ao quadrado mais 25 tem que dar 100. Então, h ao quadrado vale quanto? 75. 75. Isso aí, de cabeça. E aí, agora vem... Não sei se o Lucas já falou dessa parte com vocês, mas eu acredito que sim. O que é o contrário da raiz, da potência? Já falou. Isso. É a raiz. A raiz. Então, para eu descobrir o h, Eu soltou a resposta. você viu, né? Eu pensei que não ia sair. Eu controlei para não sair, saiu a resposta. Mas, contrário da potência é a raiz. Então, h ao quadrado igual a 75 é a mesma coisa que h vai ser a raiz de 75. É como se a gente fosse passar para lá o contrário. Então, contrário de potência, raiz. Passa para lá a raiz. Então, a altura é a raiz de 75. Só por curiosidade, todo mundo aqui sabe tirar a raiz quadrada de número assim? Tem que fazer a potenciação. Não, não é potenciação, não. Como é que é a palavra? Aqueles MM desse. 75 é 31. É tipo isso. É tipo isso. Mínimo é tipo múltiplo isso. comum? Na verdade, a gente vai ter um nome especial, é fatoração. É aquilo que vocês estão falando aí mesmo. A gente vai pegar o 75, vai traçar aqui do ladinho, vai escrever aqui os números primos, né? Então, a gente começa com o 3, dá 25, passa para o próximo, dá 5, 5, 5 e 1. Ou seja, a raiz de 75, como é a raiz quadrada, é igual ao pai quando você tem irmão. Ou todo mundo ganha, ou ninguém ganha. Ou você sai junto com seu irmão, ou então você fica dentro de casa. É assim quando tem irmão. Não sei se vocês têm irmão não, mas aqui em casa era assim. Ou sai com o irmão, então você não sai não. E aqui a raiz é tipo isso. É o pai que tem duas crianças. Ou sai os dois juntos, ou não sai ninguém. Então, pensando aqui, olha só, o 5 tem irmão para sair, né? O 5 aqui, ele vai ter quem sai com ele aqui. Mas o 3 não tem irmão, então ele vai ficar quietinho dentro de casa. Então a ideia tem que levar, não tem dessa não. E se chorar querendo sorvete, aí o pai estressa e não compra para ninguém. Aí volta todo mundo chorando para casa, né? Então aqui, o 5 sai da raiz, porque ele tem irmão. Mas o 3 não sai, ele não tem irmão para sair, o pai não deixa sair não. Então quer dizer que h igual a raiz 75 é 5, saiu da raiz, de 3, porque o 3 ficou lá dentro. Então, 5, raiz de 3. O 5 saiu, porque ele tem irmão. O 3 não pode sair, porque ele não tem irmão, então ele fica preso dentro da casinha da raiz. Então, a altura é 5, raiz de 3. Lembraram disso aí? Lembrou? 5 raiz de 3. A fatoração fica assim sempre? Ou isso é só dessa altura aqui? Tipo assim, a fatoração é só esse... É descendo esses números assim, né? Mas esse 5 raiz de 3, assim, por exemplo, vai ser sempre o resultado de tirar esse elevado ao quadrado? Desse número. Desse número. E aí, acontece às vezes de ter uma questão aproximada, né? Aí a gente tem que falar mais ou menos quanto é a raiz de 3. Mas normalmente, se a questão quiser que a gente chegue nesse valor mais próximo ainda, ela fala, considere raiz de 3 igual a 1, tananã. Tá? Se ela não fala, a gente deixa nesse formato, raiz de 3 mesmo, tá? E em relação à raiz, de qualquer número que a gente estiver descobrindo a raiz, é esse o processo. Então, por exemplo, se a gente precisar encontrar a raiz de 80, a gente vai fazer a mesma coisa. O processo é sempre o mesmo. E a ideia é, a raiz aqui é quadrada, então sai de 2 em 2. Se eu estiver falando de uma raiz cúbica, sai de 3 em 3. Se eu estiver falando de uma raiz quarta, sai de 4 em 4. Então, esse processo aqui, essa brincadeira de só sair com o irmão, ela vale para qualquer número que a gente quiser, né? Então, por exemplo, pensa no número que a gente conhece a raiz dele, sei lá,
Pensa no 144. Todo mundo aqui sabe qual que é a raiz de 144? Ou não? É 12, né? Isso, mas então vamos descobrir como que chega no 12, tá? Então vou pegar aqui o 144 e vou fatorar. Por 2, isso dá 7, 2. Por 2, isso dá 3, 6. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Acabou. Aí vamos pensar nos irmãos aqui, ó. Quem são os irmãos que vão poder sair de casa para a festa? Esse irmão vai sair com esse, beleza? Esse vai sair com esse, ok? E esse vai sair com esse. Então, quem são os irmãos que vão sair da raiz? 2, 2 e 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Não sei então, se era tipo, isso que você estava perguntando, Bela. era. Aí, tipo assim, e por que esse aqui não multiplica, então? Tipo assim, Multiplica. 25 vezes 3 dá 75, é isso? Isso. Ah, Exatamente, exatamente. E aí aqui, ó, 5 raiz de 3 é 5 vezes a raiz de 3, né? Só que a gente não escreve o vezes aqui. Mas é isso que a gente está fazendo. Todo mundo ali sai da raiz, né? E quem sair da raiz a gente multiplica. Vocês sabiam desse processo de raiz? Tem vezes que o povo não conta isso pra gente, não, e quer que a gente adivinha. essa parte que tipo assim, quando eu entrei no pré, já tinha dado, eu vi os vídeos lá, Legal. já tinha passado MMDC, MMC, essas coisas. Aí Isso essa parte eu aí. perdi, então eu fico meio confusa. Beleza, mas tamo aí, a gente volta nisso aqui. Então a gente descobriu a altura, né? A gente descobriu que a altura desse triângulo é 5 raiz de 3. Beleza, acabou, né? Se a gente sabe que a área, né, que era o que a gente estava procurando, é base vezes altura sobre 2, eu já sei a base, né? Quanto é a base mesmo? Agora vai ser 5 ou 10? Vai pegar de qual? Do mesmo Do triângulo? triângulo todo. Do triângulo Do todo. triângulo todo? 10, então. 10. E a altura? 5 raiz de 3 sobre 2. Certo? 10 vezes 5, 50 raiz de 3 sobre 2. 50 dividido por 2, 25 raiz de 3. Só que isso aqui é a área de um triângulo. Um só, certo? Como eu tenho 6, porque é um hexágono, eu vou multiplicar isso por 6. Então, a área do hexágono, né? Só para a gente voltar aqui, lembrando que é o hexágono todo aqui, né? Eu vou pegar, então, o nosso 25 raiz de 3 e multiplicar. O que eu fiz aqui, gente? Voltou. E multiplicar por 6. Então, a gente vai ter 25 raiz de 3 vezes 6, que dá 150? 150 raiz de 3. Alternativa aqui, B. Certo? Bonitinha até, né? Até que é gracinha. Mais cedo, eu estava conversando, né, com a Bela, e aí, pessoal, existe uma fórmula, né, para a área quando o triângulo é equilátero, tá? Existe uma fórmula. Quando o triângulo ele é equilátero, a gente consegue deduzir a altura, usando Pitágoras, igual a gente fez aqui, e a gente consegue uma fórmula para a área, tá? Então, todas as vezes em que o triângulo for do tipo equilátero e de lado L, a gente fala que a área do triângulo, então a área do triângulo, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é uma fórmula. Como que chega nela? Saindo daqui, ó. Base vezes altura sobre 2. Só que a diferença é que a base é L e a altura a gente calcula usando esse mesmo raciocínio aqui de Pitágoras. E a gente encontra que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, na hora que a gente fizer esse cálculo aqui, a área do triângulo equilátero sempre é L quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Como eu tenho 6, né, hexágono, 6 triangulinhos aqui no meu hexágono, a gente multiplica isso por 6, né? Então, a gente fica com 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que aqui a gente pode simplificar, né? E simplificando isso, fica 3L quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, nesse caso, a gente podia só ter substituído o L. Então, a gente chegaria em 3 vezes 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 2.
Bom, 10 ao quadrado dá 100. 3 vezes 100, 300. 300L, né? 300 raiz de 3 sobre 2 também chega nos nossos 150 raiz de 3. Tá bem? Essa formulazinha, ela ajuda para quando a gente tem um hexágono regular. Quando ele não é regular, a gente tem que fazer na marra, igual a gente fez aqui. Tá bem? Mas ele ajuda quando a gente tem um hexágono do tipo regular para facilitar a nossa vida também. Ok? Essa questão aqui, exceto a pegadinha aqui que eu coloquei para vocês não caíram muito bem do 1 aqui que eu comi, né? Tudo bem essa questão? Questãozinha não é fácil, ela engana. A gente olha para essa questão que tem uma linha ou menos que uma linha e a gente pode julgar e dizer, ah, essa questão é muito fácil, né? E não é. É uma questão trabalhosíssima, tá certo? Mas é uma questão que, com calma, a gente observa o que está acontecendo, a gente separa os casos e a gente consegue resolver. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa questão? Me contem aí, por favor. Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Ou tem alguma coisa tirando o sono aí ainda? Tudo certo? Tudo certo? É mais fórmula, né? Tipo assim, Essa é. lembrar a fórmula certinho para aplicar. Isso é. Essa é. Bom, eu tinha deixado para vocês aqui no PowerPoint mais 3 questões, que são essas aqui. E eu queria muito discutir elas com vocês, tá? Então, não sei se alguém teve um tempinho de pelo menos dar uma bisoiada nas 3, mas eu queria que vocês tentassem entender e tentassem, a gente tentasse juntos, né? Resolver essas questões, tá? Essa questão aqui, inclusive, eu já vou fazer uma gambiarra nela, porque, oxe, eu sei que ela deu um trabalhinho, então eu vou deixar um espaço maiorzinho para a gente poder resolver. Deixa eu só fazer uma gambiarra aqui. Bom, então essa questão, não sei se alguém teve a oportunidade de ler o que ela fala, mas é uma questão do Enem de 2016, tá? Ela fala o seguinte: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Primeira leitura e depois a gente vai anotando as informações. Um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, o senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Tananã. Beleza. Entendemos a questão. Agora a gente vai fazer outra leitura, anotando as informações que a gente acha que vai ser válido, tá? Vê se vocês concordam aqui comigo. Primeira coisa, 2 terrenos com áreas de mesma medida. Primeira coisa que a gente tem que pegar. O que significa isso daqui? Os 2, tanto o retângulo quanto o triângulo, aí vão ter a mesma área. Então, essa região interna aqui, tanto dessa figura estranha, que não é bem um triângulo, quanto esse retângulo aqui, eles precisam ter a mesma área. Essa informação é primordial. Continuando, o filho mais novo tem um projeto arquitetônico que precisa de um terreno retangular, cujo comprimento é 7 metros maior do que a largura. Então, a gente já sabe que a largura é x, então o comprimento tem que ser x mais 7. Beleza. E agora a pergunta é, né, o que a gente precisa descobrir é, quais são, então, as medidas, né, do comprimento e da largura, respectivamente, ou seja, nessa ordem, a medida do comprimento e da largura, para que, então, o filho mais novo, né, seja satisfeito na vontade dele e que seja, então, terrenos de mesma área, né? Ideias aqui? Para a gente começar? O que a gente pode fazer? Podia descobrir a Somar área. todos os lados da figura B? Ó, se a gente somar todos os lados da figura B, o que a gente encontra? Perímetro. A gente encontra o contorno, né? A
A gente encontra o É. perímetro. Teria que nesse- achar a figura da B, né? Primeiro, Isso aí. ó. E nesse caso, a gente quer a área. Então, nesse caso, a gente quer a região de dentro aqui, tá? E para fazer a região de dentro, a gente não vai somar os lados, não. Tá bem? Foi a Amanda que falou, né? Foi a Amanda. Foi. Tá certo, Amanda? A gente não vai olhar os lados, só o contorno, não. A gente vai olhar agora da região interna. Tá bem? Bom, uma boa estratégia para a gente começar, já que os dois terrenos têm a mesma área, olhando para o terreno da figura A, eu não tenho as medidas, então eu não consigo falar nada. Mas olhando a figura B, eu tenho todas as medidas. Só que, como bem o problema falou, o formato é pouco convencional, né? Não tem o formato convencional. Mas se eu conseguir descobrir a área dessa figura B, eu sei que a figura A tem que ter a mesma. Então, eu consigo facilitar a minha vida em relação a isso daqui. Só para a gente adiantar, como é que seria a área da figura A? O que é que a gente precisa fazer para descobrir a área da figura A? Alguém lembra? Área de retângulo? Base vezes altura. Base vezes altura. Nesse caso, quem é a base? X mais 7. X mais 7. E quem é a altura? X. X. Então, eu já sei que isso aqui vai ser igual a alguma coisa que está aqui, né? Que está nessa figura B aqui. Então, se eu descobrir a área dessa figura B, é só jogar aqui e resolver o problema. Tá certo? Lembrando que a gente já sabe que um tem 7 centímetros, 7 metros, né? A mais que o outro aqui. Beleza. Ok. Ideias para a gente saber a área dessa figura B? O que a gente pode fazer? A gente viu que não é um triângulo, né? Porque tem 4 lados, né? Mas será que a gente também consegue? É triângulo, né? E você falou pra gente não deduzir, então eu não posso falar que é triângulo sem ele me falar que é triângulo, né? Exatamente. Além do que, tem 4 lados, né? Olha aqui, 1, 2, 3, 4. A princípio, esse 3 aqui engana, né? Que a gente olha, não vê aquele 3, ou às vezes vê, e Eu não fica tinha na visto, não. dúvida. Eu Né? também, na primeira vez que eu vi essa questão, também não tinha visto. Eu juro que eu também fui lá na emoção do 15 vezes 15 dividido por 2 e beleza. E acreditem, tem essa alternativa ali, né? Então, eu fui direto. Depois que eu parei, falei, peraí, mas isso aqui não é triângulo. Tem 4 lados. Então, a ideia dessa questão é exatamente a gente observar que ele fala, o formato não é convencional. Então, quer dizer que a gente já tem que ter uma atenção em relação a isso daqui, né? É um quadrilátero, né? Um quadrilátero estranho, mas é um quadrilátero. O que a gente pode fazer nesse quadrilátero para facilitar a nossa vida e a gente conseguir calcular a área dele? Alguém aí tem um palpite? Dá pra dividir em um triângulo? Dá. De que maneira? Traçando ali no meio, onde tá o ângulo reto. Vamos dar nome, porque aí você me fala os nomes, tá? Aqui eu vou chamar de A, porque tem 2 ângulos retos aqui, né? B, Ah, esse tá. eu vou chamar de Não, é C porque tá torto pra mim, então. e esse de D. E aí? Quando você falou passar no meio do ângulo ali, de qual que você estava dizendo? Do A, Do A, passar assim? Beleza, só que aí essa parte de baixo vira um trapézio e em cima que vira triângulo, né? Acho que não resolve muito nosso problema, não. Alguém enxergou outro jeito aí? Amanda, que sempre enxerga diferente aqui, Amanda? Alguém consegue? mas cortar ali do D. Do D até onde? Do D até o B. Essa é a sacada. É cortar do D até o B. Por 2 motivos. Vê se vocês concordam comigo. Deixa eu tentar fazer. Eita, ficou horroroso esse aqui. Vou tentar fazer bonitinho. Na verdade, a sacada é essa. É sair do D e ir até o B. Por 2 motivos. O primeiro, eu vou formar o quê? O que eu formei quando eu faço essa divisão aqui? 2 triângulos. 2 triângulos. Então, essa é a principal, porque eu consigo, então, falar desses 2 triângulos. A segunda coisa tem a ver com o ângulo. Porque aqui eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto, em que a base é 15 e a altura é 15. Só que olha esse daqui, por mais estranho que ele seja, a base vale quanto aqui? 3. 3. E a altura?
21. Aí que é a sacada. Porque eu vou usar os dois ângulos retos que a gente tem. Porque se eu não usar esses ângulos retos, a gente vai ter mais um problema, que é achar a altura. Que vai ser dificílimo a gente ficar, além de tudo, procurando essa altura. Então, a ideia é exatamente essa. A grande sacada aqui é usar os ângulos retos. Né? De que maneira? Um em cada triângulo. Então, a gente joga um para um triângulo, outro para o outro. E resolve o problema. Tá bem? Muito bom. Esse triangulinho aqui, ó, ADB, a área dele, né, a gente já sabe, base vezes altura sobre 2, vai ser 15 vezes 15 sobre 2, certo? Só que eu quero a área da figura toda. Então, eu vou somar com a área desse outro DBC, né? Que vai ser 3 vezes 21 sobre 2 também. Tá certo? Eu não gosto muito de trabalhar inicialmente com número decimal. Então, eu não vou trabalhar agora com número decimal, tá? Eu vou primeiro fazer a fração e depois eu vou mexer com o decimal. 15 vezes 15, alguém faz aí para mim? Quanto dá? Quinze vezes 15? 225. Isso aí, 225. Ah, foi quase. Dois. Fiz de Ó. cabeça aqui. Esse, na verdade, eu sempre sei de cor porque é o número da minha casa. Minha casa é 225. Então, eu sempre gravei, Ah. não sei nem por quê. Bom, 3 vezes 21, quanto é? 63. 63 sobre 2. Como eu estou somando isso e tem o mesmo denominador, quanto dá 225 mais 63? 288. 288 sobre 2, que é muito mais fácil a gente fazer essa conta aqui, né? 288 dividido por 2 dá quanto? 144. 144. Maravilha. 144 o quê? Metros. Metro cúbico ao quadrado. Metros ao quadrado. Isso aí. Muito bom. Então, quer dizer que o terreno do mais velho, que não é nada convencional, tem de área 144 metros quadrados. Beleza. Mas olha a condição inicial do problema. Os dois terrenos têm que ter a mesma medida. Então, quer dizer que esse terreno agora não é mais interrogação. Esse terreno, né, x mais 7 vezes x, tem que ser igual a quanto? 144. 144. 144. Perfeito. Beleza. Então, agora o nosso problema é muito mais simples. Eu tenho que usar essa expressão para chegar em 144. Tá bem? E aí, eu deixei o espaço aqui maiorzinho para a gente explorar, né, esse x mais 7 vezes x, que é igual a 144. E eu não sei se vocês já viram essa parte com o Lucas. Queria uma cola. Isso aqui, na verdade, todo mundo sabe o que é? Essa expressão? Ou o que que vai ser? Parece Função? Alguém falou. Equação? Equação. É uma equação Vai ser porque tem uma natural. igualdade. Vai ser de segundo grau? Isso, exatamente. Vai ser uma equação de segundo grau. Vocês já viram como é que resolve a equação de segundo grau? Todo mundo aqui lembra? Tipo, você vai multiplicar esse x vezes x para tirar do parêntese, depois 7 vezes x para tirar do parêntese. Aí resolve os dois lados. Isso. Vamos fazer um rascunho aqui na lateral no nosso... Vamos fazer aqui um cantinho do lembrar para a gente fazer a equação de segundo grau. Muito provavelmente, se o Lucas não passou ainda, ele vai passar. Então, a gente faz só um rascunho aqui só para a gente relembrar algumas coisas, tá? Para resolver a equação de segundo grau, a gente usa... Alguém falou no início, foi a Fernanda? Quem falou? Acho que foi a Fernanda. A gente usa Bhaskara. Foi a Fernanda? Foi a Fernanda? Amanda. Foi a Amanda, né? Foi a Amanda que falou do Bhaskara, que é o delta lá. Agora sim a gente vai usar o delta. E não tem como a gente diferenciar, né, a matemática da geometria da matemática algébrica, porque a gente precisa uma da outra, né? Então acaba que equação de segundo grau, vamos lembrar aí rapidinho. Ela tem qual cara? Ela tem a cara ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Em que a é o número que está do lado do x quadrado, o b é quem está do lado do x e o c é quem está sozinho, tá? E como é que a gente resolve isso? Primeiro a gente descobre delta, né? Igual alguém falou aí, acho que é a Amanda mesmo. B quadrado... Ontem. Oh, que bom! É. B quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é assim?
E depois a gente descobre x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. E aí a gente tem x1 é menos b, menos, mais, né, primeiro, mais a raiz de delta, sobre 2a. E x2 é menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. Então, a gente vai seguir esse passo a passo, só que para essa equação que a gente tem aqui agora. Beleza? Deu para lembrar aí Bhaskara? Que teve Sim. muitas piadinhas nessa época de pandemia, né? Falando que professores de matemática não usam máscara, eles usam Bhaskara. E foi uma piada horrorosa, até para mim, né? Ah, eu Mas queria ter ouvido essa. não, eu tenho foto, gente. Ah, Todos os meus alunos mandaram foto para mim. Professora, compra essa, compra essa. Eu falei, vou comprar, gente, eu vou comprar. Bom, mas antes da gente, né? Pra gente ver esse formato aparecer, a gente precisa da distributiva aqui, né? Que é o chuveirinho, né? Então aqui a gente vai aplicar o chuveirinho. X vezes x, x ao 2x. quadrado. X ao quadrado. X vezes x, ó. Conserva a base e somos expoentes. Aqui tem um, vira 2. Tá bem? X vezes Nossa, x professora, ao quadrado. Tava fazendo uma questão de matemática recentemente, que eu faço com meus colegas, né? Que a gente faz em grupo. Aí eu fui calcular isso, era alguma coisa de 7x mais 7x. Aí eu falei, é 14x. Aí eles vão falar, não, você é burro, 7x ao quadrado. Aí eu comecei a falar, não, mas você é burro, cara, não, vai somar o bagulho. Porque eu confundi com a soma das negócios. Uhum. Quando a gente multiplica, aí mexe no expoente. Se a gente somar x mais x, aí mexe no coeficiente, fica 2x. Tá? Isso aqui é muito legal da gente lembrar, porque isso aqui confunde demais, gente. Isso aqui é muito comum a gente realmente confundir, né? Quando multiplica, o que mexe é o expoente. E quando a gente soma, o que mexe é esse númerozinho do lado aqui. Tá bem? Aí agora tanto vem. que eu tinha acabado de fazer uma questão com esse negócio, eu consegui errar, ainda consegui tentar me justificar. Quase que deu certo, né? Quase. Aí aqui, 7 vezes x, aí agora sim, né? 7x igual a 144. Bom, mas seguindo esse modelinho aqui, eu tenho que estar igual a zero. Para ficar igual a zero, o que eu preciso fazer nessa minha expressão aqui para ficar igual a zero? Passar o 144 para negativo, porque aí vai passar para o outro lado. Isso aí. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Agora, ele está igualzinho, ó. Esse formato aqui está exatamente desse jeito, né? Que a gente queria. Nesse caso, quanto vale o A? Vale 1. Isso aí. E o B? 7. E o C? Sem menos 144. Isso aí. Menos 144. Então, agora o que eu vou fazer é aplicar delta e essa formulazinha de Bhaskara aqui para baixo. Tá bem? Todas essas aqui. Bom, então vamos para o delta, né? Primeiro, delta. Vamos descobrir o valor do discriminante. Delta é b quadrado. Então, eu vou colocar 7 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes 144. Beleza. 7 ao quadrado, alguém aí lembra quanto é? 49. 49. Menos 4 vezes 1, 4. Menos 144. Beleza. Regrinha de sinal aqui, hein? Estão afiados aí? Menos com menos? Mais. Isso aí. Então, a gente vai ter 49 mais... Quanto dá 4 vezes 144? Alguém sabe? Aí de cabeça eu não consigo, não. Esse aqui de cabeça complica, né? Eu tenho uma cola aqui. Aí eu tenho uma cola. 576. Isso aí, 576. Então, o delta é 49 mais 576, que dá? Quanto dá? 625. Isso aí, perfeito. 625. Então, descobri essa parte. Agora eu vou para a próxima. X é igual a menos B, então menos 7, mais ou menos a raiz de 625, dividido por 2 vezes A, que é 1. Aí aqui, ó, a gente consegue aplicar a ideia da raiz. Se a gente não souber a raiz de 625, e eu também estou sem calculadora, eu estou fazendo a prova do Enem, de verdade. Como que eu descubro a raiz de 625? Fatorando. Então, a gente pega lá, vou aproveitar, né? Vou pegar 625 e fazer a regrinha do pai lá.
Por 2 não dá. 8 por 3 não dá. Por 5. Por 5, isso dá 125. Por 5, isso dá 2, 5. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Pensando no pai que só deixa sair com o irmão debaixo do braço, esse aqui sai, esse aqui sai. 2 vezes 2, oxe, de onde eu tirei 2, gente? 5 vezes 5? 25. Ou seja, a raiz de 625 é igual a 25. Ah, até que não foi difícil em fazer essa raiz não, hein? Isso aí. Então, você sempre vai multiplicar os pares Quem aqui, saiu? né? Quem saiu. E aí, saiu. quem sobrou, não multiplica. Não Quem multiplica. ficou para trás. Tá. Quem ficou para trás fica dentro da raiz. Tá bem? Então, a raiz de 625 é 25, né? Então, vamos para as raízes aqui. X1 é igual a menos 7 mais 25 sobre 2. E eu já vou colocar aqui embaixo o x2 é menos 7 menos 25 também sobre 2. Bom, menos 7 mais 25 dá quanto? Menos 7 mais 25? Dá 18? Dá 18. 18 sobre 2? 6. 9. 9. Isso aí. Menos 7 menos 25. Quanto dá isso? 32. Menos 32. Menos 32. Menos 32. Dividido por 2? Menos Menos 18. 16. Menos 16. Isso aí. Ah, 18. Bom, então agora, vamos voltar no nosso problema. Ou x vale 9, Nossa, até esqueci que estava nesse problema. né? Deu tanta volta, né? Mas questão de Enem é desse jeito, né? Não tem como, dá umas voltinhas mesmo. Ou x vale 9, ou x vale menos 16. Mas vamos voltar no problema, né? Será que tem como a gente ter altura igual a menos 16? O que vocês acham? Vai ser 9. É só se for para baixo. Não, nem assim, né? Nem assim. Então, a ideia aqui é que a gente coloca que esse 16 negativo não convém ou nós não vamos utilizá-lo. Se nós não vamos utilizá-lo, então quer dizer que x para nós vai ser exatamente 9. Então, quer dizer que onde tiver x agora, eu substituo por 9. E aqui, 9, né? Então, o meu terreno aqui, ele tem que ter qual comprimento e qual largura, né? Então, ele tem que medir 9 por... Quanto que dá aqui? 9 mais 7? 16. Então, ele é 9 por 16. Letra B. Que questão boa. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio, difícil? Difícil. Eu achei médio, mas seria difícil para mim na hora de calcular, fazer um caminho, um mapa todo no meu negócio. Essa questão é daquelas assim... Vai Enem. precisar da minha mesa para escrever também, igual eu fazia na escola. O que eu estou observando assim de problema é porque, por exemplo, você fez umas perguntas aí que são contas. Aí a gente usa aqui a calculadora. Se a gente já não tiver treinado a ficar fazendo essas contas, eu acho que toma muito tempo, sabe? Com certeza. E come muito tempo nosso de fazer a prova. Com Por causa de certeza. às vezes a gente não está acostumado com os valores. Por exemplo, igual você falou, 15 vezes 15 já sabe que é 225, que você já gravou. Se a gente sempre faz, a gente também vai gravar. Então, Isso. pelo menos para mim, falando de Com forma pessoal, certeza. tá faltando. É por isso que eu A por gente isso que eu pode... posso não usar a calculadora. Eu faço muito cálculo de cabeça e na mão e do caderno, para não precisar Isso ficar aí. dependente da calculadora. Maravilhoso. Eu tenho muita vontade de fazer uma oficina, tipo assim, um sábado de manhã, só para a gente treinar essas coisas. Porque isso eu concordo plenamente quando você fala, Bela. Concordo plenamente. Esses cálculos, né, que às vezes são um pouco maiores, é tudo técnica e é estratégia, né? Por exemplo, esse 15 vezes 15, se eu não soubesse de cabeça por uma coincidência minha, que é 225, eu pensaria, igual, acho que uma vez a Amanda que falou isso, se eu não me engano, tô chutando aqui, mas eu acho que alguém falou isso para mim. 15 vezes 15, eu posso quebrar esse 15 em 10 mais 5. E aí, a gente pode fazer 15, 10 mais 5. E aí a gente pode pensar, 15 vezes 10 é só colocar um zero. Então dá 150. 15 vezes 5 é a metade do que eu encontrei agora.
metade de 150, que dá 75. E se eu fizer 150 mais 75, eu chego no 225. Mas para eu pensar nisso aqui, já é uma estratégia que está na cabeça. E vou confessar para vocês que eu tenho muita vontade de fazer uma oficina com vocês, um sábado de manhã ou um sábado à tarde, só para a gente treinar essas contas. Não é nem para fazer uma matéria específica ou alguma coisa assim, mas para a gente treinar essas contas, que às vezes saber essas contas assim facilita muito, né? E eu concordo plenamente com você, Bela. Inclusive, eu vou até levar essa ideia pro... Pois é, Amanda, eu lembrava que tinha alguém assim, que tinha alguém que tinha feito isso daqui. E aí, eu vou até comentar com o Bruno também, que ele esquematiza os horários, com ele e com a Nath, para a gente tentar fazer uma oficina dessa. Vocês topam? Ou todo mundo que trabalha Nossa, sábado? eu topo muito. É estratégia Eu topo. mesmo. Porque você Eu fala topo. 9 mais 7, aí eu já pensei, tá, 10 mais 7 é 17, menos um 16. Mas aí eu consigo fazer isso se for pequeno, igual você mostrou aqui agora de quebrar o 15, eu nunca tinha pensado nisso. E isso é estratégia, né? E quanto mais a gente tem hábito de ir mexendo com essas estratégias, né? Facilita pra gente, né? Igual você falou. Essa parte aqui, igual eu fiz de fazer a faturação, essa conta aqui, por exemplo, né? Não sei se todo mundo percebeu, mas essa conta aqui de fazendo de cabeça, por mais que eu já esteja acostumada com o número também, eu fiz aqui, querendo ou não, uma continha, ó. Dividi o 6, deu 1, foi 1 para cima, deu 2, deu 10, sobrou 2 aqui, 25. Eu vou fazendo dessa maneira. Mas eu queria também que vocês criassem esse hábito, né? De fazer essas contas para facilitar mesmo na hora de fazer uma prova desse tipo, porque isso é uma questão do Enem, né? Não é uma questão aleatória, é uma questão que realmente caiu no Enem, que é possível de ter alguma coisa parecida, né? Essa próxima aqui, ela é de Cefet e a última é de Enem. Essa última também tem conta. Não tanta conta quanto a primeira, mas também tem umas contas bem interessantes da gente fazer. E aí eu queria ver com vocês, vou até para a próxima semestre, né, em agosto, eu até vou comentar com o pessoal da organização para a gente tentar marcar. E aí vocês me contam se o horário é melhor de tarde ou de manhã, alguma coisa assim, para a gente tentar fazer uma oficina só de cálculo. Só dessas contas doidas, calcular um tanto de raiz, um tanto de adição, um tanto de multiplicação, para a gente ficar fera nisso aqui. Porque nessa questão aqui, o que pega é isso, né? Ela é trabalhosa. Mas se você parar para pensar, o que ela exigiu de mim? Ó, ela exigiu que eu soubesse área de triângulo e ela exigiu que eu soubesse ali fazer uma equação de segundo grau. Então, essa é uma questão para a gente trabalhar. Voltou meu slide? Gente, eu fiz alguma Não, coisa. tá no seu rosto agora. Eu apertei um negócio aqui, eu não sei mexer muito nesse zoom, não. Deixa eu voltar. Mas só para a gente fechar, né? Essa parte... Nossa, eu já passei do horário de vocês. Ela exigiu da gente essa parte, né? Da gente saber um triângulo, trabalhar com a álgebra, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra, tá bem? Mas, pessoal, vou deixar as duas últimas para vocês de para casa nas férias. Olha que professora má. Professor de matemática sempre dá para casa nas férias, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Que professor de matemática faz isso. Eu vou deixar para vocês essas duas últimas para vocês ficarem curiosos, tentarem fazer. E, não, eu vou deixar elas também com a Larissa. E aí, na monitoria, a Larissa corrige com vocês. Pode ser também? E vou colocar mais umas duas bonitinhas também para a Larissa ver com vocês, tá bem? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ainda fica aqui mais um minutinho. Se não, um grande beijo para vocês. Se eu não ver ninguém aí na semana, ótimo recesso para vocês também. Descansem, Professor, né? Sim. eu tenho uma dúvida, porque eu fiz o OBMAP, né? Que a escola pediu para fazer a OBMAP. Sim. Aí eu printei umas questões aqui que eu fiquei na dúvida. Manda para mim. E a questão que eu fiquei com mais raiva foi a do Saci. Eles gostam de colocar fruta e zoar o Saci, falando que ele comeu 19 bananas. Eles adoram o tá fazendo Saci, cálculo lá, Sapo, a Maria, o João. né? Eu não vi as questões, não. Manda para mim, Guilherme, no WhatsApp. Manda pra mim. Eu printei aqui porque eu queria tirar a dúvida. Isso aí, manda para mim, pra gente resolver junto. Aqui. É umas meio simples, mas eu fiquei na dúvida na hora. Eu fiquei com raiva Beleza. porque foi pouco tempo, né? Porque eu peguei no horário muito ruim para fazer o OBMAP. Ah, entendi. Esse ano eu não participei da OBMAP, aí acabou que eu fiquei meio perdida com o que estava acontecendo, a logística, né? Então eu nem peguei as questões para resolver ainda não tive esse tempo não. Mas pode mandar para mim que a gente resolve junto,
tá? Dependendo, até coloco alguma aqui pra gente discutir junto, dependendo do assunto, tá? Manda pra mim. Eu coloquei no grupo aqui as 3. Tá, beleza. Eu pego elas aqui e a gente discute, tá bem? Vi aqui que você mandou. Beleza, Guilherme, a gente discute elas aí. Dependendo, se amanhã eu tiver um tempinho, eu resolvo, tiro uma foto e mando pra você. Eu tô mandando no grupo aqui também para o pessoal acompanhar, tá bem? Ah, legal, 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 legal. Pode deixar, pode deixar. Essas aqui a gente vai resolver cada uma delas, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Meninos, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos, bom descanso, né? Se precisarem de alguma coisa, podem mandar pra mim, tá? Fiquem à vontade para mandar pra mim. Tá bem? Beijo pra vocês, gente. Tá Com Deus. Bons estudos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, né? Boa noite. Fiquem Boa com noite, Deus. obrigada. Nada, Amanda. Um beijo pra você. Com Deus aí. Meninos que estão aqui, eu não sei como é que faz. Acho que eu não consigo, né?